Mudanças climáticas. O clima está diferente. O que muda na nossa vida? Você já deve ter ouvido falar em aquecimento global, mudanças climáticas, energias renováveis, preservação ambiental e reciclagem de materiais. Mas por que devemos mudanças climáticas? O clima está diferente. O que muda na nossa vida? Você já deve ter ouvido falar em aquecimento global, mudanças climáticas, energias renováveis, preservação ambiental e reciclagem de materiais. Mas por que devemos nos preocupar com as mudanças climáticas? Como elas interferem no nosso dia a dia e o que podemos fazer para diminuir os seus efeitos e nos adaptar a eles? Tudo começou no início do século XIX. O matemático francês Jean-Baptiste Fourier foi o primeiro a perceber que a atmosfera da Terra funciona como uma grande estufa, criando um ambiente favorável para a vida das plantas e dos animais. Ele constatou que os gases atmosféricos absorvem energia na forma de calor, elevando a temperatura da superfície da Terra. No final do século XIX, outro grande cientista, Svante Arrhenius, criou um modelo matemático para estudar a influência do gás carbônico da atmosfera sobre a temperatura da Terra. Em 1896, Arrhenius calculou o aumento da temperatura se a quantidade de CO2 na atmosfera duplicasse. Para isso, baseou-se no conceito de estufa, elevando a temperatura em 1827 por Fourier da Terra. O efeito do século XIX. Para entender o efeito estufa, pense em um veículo parado sob a luz do sol com todos os vidros fechados. Os raios chegam ao veículo na forma de radiação solar visível, passam pelos vidros e aquecem o interior do veículo. O calor aí gerado tem dificuldade para sair pelos vidros, aquecendo o interior do veículo. O mesmo ocorre com a atmosfera da Terra. Alguns gases, como vapor d'água e gás carbônico, funcionam como o vidro do veículo, deixando entrar a radiação, mas dificultando o retorno do calor para o espaço. Como podemos ver, o efeito estufa é um fenômeno natural que faz com que a temperatura média da superfície da Terra seja de 15 graus Celsius. Sem ele, a temperatura média seria de menos 18 graus Celsius. Quando aumenta a concentração de gases estufa na atmosfera, o efeito estufa fica mais intenso e fica mais difícil o calor ir para o espaço. Essa diferença causa o aquecimento da baixa atmosfera, elevando a temperatura média da Terra e causando mudanças climáticas. Revolução Industrial. As mudanças climáticas causadas pelo homem estão associadas ao aumento da emissão de gases de efeito estufa por queima de combustíveis fósseis, queimadas, desmatamento, decomposição de lixo, entre outras causas. A partir do final do século XVIII e na segunda metade do século XX, houve uma expansão da produção industrial, causando o aumento da emissão de gases de efeito estufa. Existem fortes indícios de que o clima está de fato mudando. As últimas 2 décadas foram as mais quentes dos últimos 1000 anos. As projeções do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC,
indicam que nos próximos 100 anos poderá haver um aumento da temperatura média global entre 1,8 e 4 graus Celsius e um aumento do nível médio do mar entre 18 e 59 centímetros, o que pode afetar significativamente as atividades humanas e os ecossistemas terrestres. Aquecimento global. O aquecimento global tem impactos profundos, podendo causar a extinção de espécies animais e vegetais, alteração na frequência e intensidade de chuvas, elevação do nível do mar e intensificação de fenômenos meteorológicos como tempestades severas, inundações, vendavais, ondas de calor e secas prolongadas. As ações humanas têm interferido sobre o ambiente num ritmo muito acelerado. Estudos indicam que enquanto a temperatura média global subiu aproximadamente 5 graus Celsius em 10 mil anos, pode aumentar os mesmos 5 graus Celsius em apenas 200 anos se continuar o ritmo das últimas décadas. O homem está mudando o ambiente. A cada hora, 9 mil pessoas somam-se à população mundial. A cada hora, 4 milhões de toneladas de gás carbônico são emitidas. A cada hora, 3 espécies são extintas, 1000 vezes mais rápido do que os processos naturais. A cada hora, atividades humanas adicionam ao ambiente 1,7 milhões de quilos de nitrogênio reativo. A cada hora, 1.200 hectares de florestas são derrubados. Como isso afeta a nossa vida? Há 2 cenários extremos. Um com maiores emissões e, portanto, pessimista, e outro menos pessimista. O cenário pessimista estima um aumento da temperatura entre 4 e 6 graus Celsius, ocorrência de extremos de chuva e seca, alteração da distribuição das áreas dos biomas, alteração na biodiversidade, impactos na saúde da população, na agricultura e na geração de energia. O cenário menos pessimista prevê um aumento médio de temperatura de 1 grau Celsius a 3 graus Celsius e impactos parecidos com o cenário pessimista, só que em menores proporções. Como você pode ajudar? Muitos prejuízos causados pela ação indevida do homem na natureza são irreversíveis. As espécies que foram extintas nunca mais existirão, e a diminuição do grau de aquecimento global depende da vontade dos governos e das pessoas em reduzir a emissão dos gases de efeito estufa. Mas cabe a cada um de nós mudarmos nossos costumes para uma nova realidade de vida. Você pode ajudar bastante na conscientização de pessoas mais velhas, dos governantes e dos meios de comunicação. Construindo um novo planeta. Veja algumas dicas que você pode seguir e passar adiante. As áreas verdes são importantes para reduzir as temperaturas máximas. As árvores trazem sombra e frescor ao ambiente sem gasto de energia. Uma cidade com muitas áreas verdes é menos quente. Pintar telhados com tinta refletiva diminui a temperatura interna da construção. Uma cidade onde as casas têm mais jardins e quintais e menos áreas de asfalto e concreto também está mais protegida das inundações. O Brasil é um dos únicos países que fabrica automóveis do tipo Flex, que funcionam com álcool ou gasolina. O álcool é menos poluente do que a gasolina, dê preferência a esse combustível. No Brasil, 58% das emissões de gases de efeito estufa são provenientes de queimadas e desmatamento. É fundamental encontrar caminhos para o desenvolvimento dos biomas sem degradar essas regiões. E quando você crescer? Você pode participar da preservação do planeta sendo um pesquisador da área de mudanças climáticas ou da área de ciências do sistema terrestre, ou um cidadão consciente de suas responsabilidades. Veja algumas questões para as quais os cientistas estão buscando respostas. Como enfrentar os grandes aumentos do nível do mar que ocorrerão por causa do derretimento do gelo continental? Como modificar e adaptar a agricultura à nova realidade ambiental? Como salvar espécies da fauna e da flora de uma possível extinção? Como preservar a biodiversidade da Amazônia, do Cerrado e da Caatinga, tão importante para o equilíbrio ambiental de todo o planeta? Como manter a qualidade de vida que conhecemos hoje sem aumentar o nível de emissão de gases de efeito estufa? Mudanças climáticas no INPE. As causas das mudanças ambientais e seus impactos são objeto de estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A área de ciência do sistema terrestre tem como um de seus objetivos gerar cenários que mostram as mudanças que poderão ocorrer no uso e na cobertura da Terra,
Os pesquisadores também estudam as implicações das mudanças ambientais no desenvolvimento do país. O INPE lidera a Rede Brasileira de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais, a Rede Clima, que gera e dissemina conhecimento e tecnologia para que o Brasil possa responder aos desafios provocados pelas mudanças climáticas globais. Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui novamente reunidos numa sexta-feira à tarde para o nosso nono live, nona transmissão, Mudança Global do Clima e Ação Municipal. Hoje teremos o nosso amigo aqui, né, o nosso palestrante de sempre, Haroldo Machado, que é o nosso assessor sênior, mas também temos aqui hoje conosco a Ângela Guirao, que é diretora de Departamento do Verde e do Desenvolvimento Sustentável da Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura Municipal de Campinas. E ela está acompanhada por um colega dela, César Capacli, arquiteto e assessor da Secretaria. Ele não vai fazer a palestra, a Ângela, que vai ser a nossa expositora depois do Haroldo, mas ele estará disponível aqui junto na sessão de perguntas e respostas que seguirá depois da fala dos dois. Antes da gente já entrar no tema, eu queria só compartilhar com vocês a minha alegria, né, que é se olhando aqui os nossos números que estamos alcançando com as nossas lives, nós já contabilizamos praticamente 10 mil pessoas alcançadas por meio das 8 lives que ocorreram até hoje. E relembro que as lives também ficam gravadas e vocês podem voltar a repetir algumas partes da sessão ou então alertar os demais alunos que as lives, se eles não conseguiram ver durante a sessão ao vivo, que eles podem voltar e acompanhar a temática sendo abordada no site, no espaço do nosso curso. Outro momento que eu queria mencionar aqui é que nós temos prorrogação do curso, que foi anunciado já na live passada, mas agora reforço para vocês. Teremos até dia 31 para completar todo o trabalho. E eu vejo que nós estamos indo bastante bem, temos 4.400 alunos que estão estudando, mas apenas 1.185 já emitiram certificado. Então, quem ainda não conseguiu concluir o curso, corram que prorrogamos, vocês vão ter essa oportunidade ainda para emitir o seu certificado, concluir todo o trabalho e emitir certificado. Na próxima semana teremos a última live sobre infraestrutura e desenvolvimento, com participação do diretor do Ministério de Economia, que compartilhará com vocês as reflexões e oportunidades para desenvolvimento da infraestrutura no nível subnacional. Mas hoje a nossa temática é mudança global do clima e o que municípios estão fazendo e podem ainda fazer para reverter, para mitigar, para trabalhar essa temática. Haroldo, a palavra é com você. Obrigado, Ieva. Boa tarde a todas e a todos. Espero que todos estejam bem e com saúde. Na verdade, eu que pedi para colocar esse vídeo. Ieva teve a ideia da gente passar um vídeo, eu achei ótimo, para a gente harmonizar o conhecimento. Para evitar que eu ficasse aqui falando vários minutos sobre o que é a mudança do clima, a gente achou esse vídeo do Instituto Nacional de Pesquisas Sociais, do INPE, que, aliás, é uma instituição que tem vários membros que são também representantes do Brasil no IPCC, que é o painel intergovernamental de mudança do clima. Eu já tive a honra e responsabilidade também de fazer parte do painel e sei que os trabalhos ali realizados são bem sérios. Mas eu acho que é importante a gente ter essa harmonização do conhecimento, exatamente o que é mudança do clima, porque muitas vezes as pessoas confundem a questão da mudança global do clima a uma questão de vulnerabilidade climática, né? Eu até vejo os colegas meus que, de certa forma, têm conhecimento sobre o assunto, mas fala assim, hoje está muito quente, né? Já é a mudança do clima. E não necessariamente, né? A gente sabe que o que a gente
escuta sobre a meteorologia, que são essas avaliações sobre as condições climáticas num curto espaço de tempo, isso são questões meteorológicas que têm a ver com a variabilidade climática. É totalmente comum no mundo inteiro que a gente tenha variabilidade do clima, das precipitações, das temperaturas ao longo de todo o ano. A questão da mudança global do clima já é uma questão muito mais conjuntural e global, né? É uma questão que é decorrente de um aquecimento global que decorre dessa acumulação de gás de efeito estufa na atmosfera, como vocês puderam ver no vídeo. A gente já está verificando os efeitos globais desse aumento de temperatura. E as projeções para o futuro, como vocês viram, não são lá das mais alentadoras. Mas o que nós podemos fazer, cada um e cada uma, para que a gente consiga, de alguma forma, tentar, que ainda que seja difícil reverter a situação, pelo menos mitigar alguns dos seus efeitos adversos. Eu acho que esse é o nosso maior desafio no curto prazo, né? A questão das emissões de gás de efeito estufa é muito interessante, porque todos nós, desde a hora que acordamos, estamos de alguma forma emitindo gás de efeito estufa. Nós somos fontes emissoras de gás de efeito estufa, né? Então, você quando acordou hoje de manhã e acendeu a luz, você já começou a emitir gás de efeito estufa, porque toda a parte de eletricidade já tem a emissão de gás de efeito estufa, ainda que aqui no Brasil a gente tem fontes bem mais limpas, né? Quando você vai para o trabalho, quando você podia ir para o trabalho de carro ou de ônibus, também tem emissão de gás de efeito estufa por causa da queima de combustíveis fósseis, enfim. Durante todo o dia, o seu almoço, a carne que você está consumindo eventualmente. E a gente está emitindo essas moléculas de gás de efeito estufa que são combinadas na atmosfera. E essas moléculas, depois de um tempo, não dá para saber se é made in Brazil, made in China, made in India. Simplesmente elas se combinam na atmosfera e reforçam essa camada que vocês viram no vídeo, fazendo com que essa luz que incide no planeta se transforme em calor e esse calor fica aqui aprisionado. Então, ele é realmente um fenômeno global, porque cada um de nós, independentemente de onde nós estivermos, nós somos fontes de gás de efeito estufa. E o mais assustador é que nós também, independentemente de onde estivermos, vamos ser afetados pelos efeitos adversos da mudança do clima, que vão se sentir cada vez mais, infelizmente, progressivamente, né? Então, esse é um problema que requer nossa atenção, um problema global que requer nossa atenção localmente. Eu acho que esse é um ponto importante para a gente frisar. Vocês vão escutar a apresentação da Ângela, que verifica como uma cidade específica está tentando relacionar em relação a esse problema, com as suas fontes, com as suas dificuldades e também buscar algumas medidas de mitigação e de adaptação também. Quando nós falamos de integração do ODS, que é um tema recorrente durante todo o curso, a gente sempre fala das conexões, né, entre cada um dos ODS. Bom, mudança do clima, acho que muita gente já identificou que se trata do ODS 13, mas vocês vão perceber que há impactos, né, severos de mudança do clima potenciais em quase todos os ODS, praticamente todos. Eu não diria que não tem nenhum que infelizmente não vai sofrer impacto. Então, essa é a questão por que o ODS 13 foi incluído nessa lista de objetivos de desenvolvimento sustentável. Muita gente questiona essa inclusão, porque na época, inclusive em 2015, foi quando foi aprovado o Acordo de Paris, naquele mesmo ano, em dezembro, e muita gente dizia que havia já um tratado, enfim, um esquema multilateral para se tratar do tema de mudança do clima. Mas ainda assim ele foi incluído como ODS 13 no âmbito do conjunto dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A questão é essa, porque se os efeitos adversos da mudança do clima sejam realmente verificados num médio ou longo prazo, talvez todos os nossos esforços referentes a todos os outros objetivos de desenvolvimento sustentável sejam anulados ou seriamente comprometidos. Então, quando a gente fala que a gente está se esforçando a fazer uma agricultura mais sustentável, etc., se você tem um aumento de temperatura muito drástico, com aumento de concentração de carbono, muitas das espécies alimentícias podem simplesmente deixar de existir, né? Você pode ter um problema sério com os animais, com os rios, enfim. Você vai ter impactos na saúde, com aumento de vetores de doenças endêmicas e uma série de questões
que pode afetar todos, as cidades, no caso do aumento dos níveis do mar, todos os ODS podem ser impactados. Então, esse é um ODS que merece nossa atenção, porque ele pode causar um impacto muito negativo em todos os outros ODS. Então, esse é o ponto que eu gostaria de frisar antes da gente passar para a Ângela. Eu vou estar pronto para responder alguma eventual questão mais genérica, mas eu queria simplesmente passar essa mensagem para vocês, que todos nós temos a responsabilidade de sermos agentes atuantes para tentar minimizar os impactos da mudança do clima, porque todos nós somos emissores de gás de efeito estufa. É uma questão de consciência coletiva, consciência conosco, com as futuras gerações. Então eu paro por aqui e pedir para o pessoal da Rally Duque colocar a apresentação e passar para a Ângela para fazer a sua apresentação, tá bem? Até daqui a pouco, quando eu vou estar disponível para responder suas perguntas. Até mais. Ângela, acho que você já pode começar. Eu acho que o pessoal vai estar providenciando, compartilhando a tela, se você já passou para eles a apresentação. Oi, Ângela, Obrigada, pode começar por aí, tá? Tá bom, então já vou compartilhar aqui. Pessoal, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite do PNUD, da Frente Nacional de Prefeitos, para a gente compartilhar um pouco da experiência que Campinas vem fazendo ao longo dos últimos anos, né, no combate e no enfrentamento às mudanças do clima, e também as ações em âmbito metropolitano, buscando aí uma melhor situação da nossa fauna e flora regional. Então, eu trouxe aqui alguns slides para ilustrar um pouco melhor minha fala. Vou compartilhar aqui com vocês. Haroldo, agradecer a tua fala inicial, que já foi, assim, sensacional. Acho que deu para a gente ter uma ideia da importância que é o ODS 13, né? E o quanto a gente tem que estar preparado aí, então, para o enfrentamento das mudanças do clima. Bom, então eu sou a Ângela, eu sou bióloga da Secretaria do Verde de Meio Ambiente há 12 anos aqui da Prefeitura de Campinas. Atualmente estou dirigindo o Departamento do Verde e Desenvolvimento Sustentável, onde a gente veio trabalhando aí desde 2014 um planejamento ambiental pautado nas questões de saneamento urbano, saneamento rural, educação ambiental, sobre as nossas áreas verdes, Plano Municipal de Mata Atlântica e também sobre o Plano Municipal de Recursos Hídricos e Educação Ambiental, né? Então, todo esse arcabouço, esse diagnóstico que a gente tem do nosso território permitiu que a gente conseguisse avançar e pensar em metas bem claras e objetivas aí para os próximos 10 anos para a cidade de Campinas, e aí alguns desses projetos, inclusive, eles se estenderam aí para a nossa região metropolitana. Então, aqui só uma contextualização. Então, Campinas se encontra no estado de São Paulo, a gente tem uma população de praticamente 1.100.000 habitantes, com uma taxa de urbanização de 98%, somos sede da região metropolitana de Campinas, né? Então, Campinas aqui é composta por 20 municípios, e aí a gente tem um total de praticamente 3 milhões de habitantes na região metropolitana de Campinas. Aqui eu trouxe um mapa para a gente enxergar um pouco da situação da nossa região metropolitana, né? E eu vou falar muito sobre região metropolitana, porque quando a gente está falando sobre biodiversidade, sobre clima, bem como trouxe o Haroldo, a gente não consegue só pensar dentro do nosso território, das nossas fronteiras administrativas, né? A gente tem que trabalhar por outras unidades, bacias hidrográficas, por exemplo, e aí, nesse caso, a gente está utilizando, se apoiou, até pela importância aí da região metropolitana de Campinas, no estado de São Paulo, nessa unidade de planejamento. Então, a nossa região metropolitana, como eu disse, composta por 20 municípios, ela tem fragmentos principalmente de floresta atlântica e de cerrado, mas se a gente olhar, todos esses pontinhos verdinho aqui são os nossos fragmentos de vegetação natural. Então, a gente não tem contínuos de floresta, né? É um mapa super atualizado, foi publicado a semana passada pelo Instituto Florestal, né? É o inventário da vegetação nativa do estado, e aí com recorte para a região metropolitana. E se a gente observar bem esse mapa, a gente já vai entender o porquê que a gente tem que trabalhar, então, de forma conectada, né? Se a gente teve aí ao longo dos últimos anos
impermeabilização do nosso solo, intensificação da nossa urbanização, supressão, então, da vegetação, aterramento de nascentes. A gente tem o costume de esconder o rio, né? A gente foi fazendo isso, aterrando várzeas, e aí a gente acaba tendo problemas muito sérios de enfrentamento de inundação, enchentes, as próprias mudanças aí do clima. A gente teve, então, né, falando sobre o clima, e resultado desse cenário que eu trouxe para vocês aí, da nossa fragmentação da vegetação. Em 2014, o estado de São Paulo passou por uma crise hídrica severa, né? A gente utilizou aí o volume morto do Cantareira, que abastece a nossa região metropolitana, e também a cidade de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo. Então, hoje se tem estudado e estão se fazendo algumas barragens, inclusive, mas claramente a gente consegue fazer essa relação aí desse evento atípico, né, no tempo de recorrência aí de mais de 3.000 anos, da crise hídrica que a gente enfrentou aqui em 2014, e aí em 2015 a gente também teve um evento inédito aqui na cidade de Campinas, que foi uma microexplosão atmosférica, né? Então foi um evento com muito ventos, uma noite, né, assim, em maio, com muito vento, muitos raios, muitas árvores caídas, acidentes. Então, a gente teve um cenário um evento climático muito específico e que chamou a atenção que algumas medidas deveriam ser mais que urgentes, né? E aí, então, a partir desses cenários, de toda essa situação que a gente tem, e que não é só nossa, né? Isso é para a maioria das cidades aqui do nosso país, a gente pensou que deveria, então, discutir aí as ações climáticas de forma mais incisiva, e aí apoiado, então, na assinatura do nosso prefeito, que, inclusive, né, o Jonas Donizete é o presidente hoje da Frente Nacional dos Prefeitos, assinou o Pacto Global dos Prefeitos pelo Clima. É uma coalizão, então, global dos prefeitos, né, que assume um compromisso de redução das emissões, com metas definidas bem claras. Mais de 9.000 cidades ao redor do mundo também assinaram esse pacto. Então, ali a gente já tem um compromisso político para que a gente possa trabalhar ações voltadas ao levantamento, né, tanto dos gases de efeito estufa, quanto da definição de metas. E aí, a gente, então, pensando em não trabalhar só a questão em Campinas, até porque a gente está numa região metropolitana em que é cortada pelas principais rodovias do estado, né, a gente tem uma troca de transporte, o pessoal vem trabalhar aqui ou trabalha, né, mora em cidades, dormitórios ao redor de Campinas. Então, a gente discutiu muito e pensou em fazer um inventário para a região metropolitana de Campinas. Então, a gente assinou em 2015 ainda um protocolo de intenções, onde os municípios da nossa região metropolitana se comprometeram a fazer o inventário do GEE e definir, então, metas abrangentes aí para toda a região. Esse inventário, então, ele foi concluído em 2019, estou trazendo um pouquinho aqui para vocês a nossa linha do tempo, e esse ano, recentemente, Campinas, então, a partir desse inventário, né, fez o projeto de lei da Política Municipal de Enfrentamento dos Impactos de Mudança do Clima e da Poluição Atmosférica de Campinas. E esse projeto de lei, então, hoje ele se encontra aqui na Câmara Municipal dos Vereadores para apreciação e votação. Então, a gente espera que até o final do ano, quem sabe, a gente já tenha a nossa lei promulgada. Bom, e aí, o que o nosso inventário de gás de efeito estufa, então, para a região metropolitana trouxe? Primeiro que foi uma contratação aí casada entre o ICLEI e a Way Carbon. A gente fez, então, um trabalho conjunto com essas cidades para conseguir levantar esses dados, né, que, de fato, é um trabalho novo, pioneiro, e que, muitas vezes, é difícil a coleta dessas informações. Mas aí, então, a gente conseguiu com o inventário ter uma linha de base das emissões que vão subsidiar as políticas de mudanças climáticas para cada cidade, né? Então, o inventário, ele traz algumas metas que daí devem ser internalizadas pela realidade de cada cidade, né? E aí a gente já fez a lição de casa e preparou a política. E aí, então, em seguida, a gente também tem a ideia, a elaboração do plano de enfrentamento da mudança do clima, para que a gente possa estabelecer claramente a definição de ações. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, na região metropolitana de Campinas, esse é o resultado aqui do nosso inventário, se utilizando como ano base 2016, a nossa principal fonte de emissão aqui de gás carbônico são as energias que chamam estacionárias, que é praticamente a própria
produção de combustível. Então, a gente tem na região metropolitana a cidade de Paulínia, que é onde se encontra a refinaria da Petrobras, a Replan. Então, só por esse motivo, a gente tem aí, ela contribui com praticamente 43% aí de toda a emissão dos gases de efeito estufa da região metropolitana, seguido, então, pelo transporte, resíduos, processos industriais e usos menores aí, como agricultura, floresta e uso da terra. Em Campinas, especificamente, a gente tem depois todas essas categorias para cada município, e Campinas, no nosso caso, onde a gente está emitindo mais CO2 é via transporte. Então, aí já traz para a gente uma direção de como a gente deve proceder e aonde colocar as nossas maiores fichas para reduzir essa emissão, né? Bom, e aí, então, a nossa política municipal de enfrentamento, baseada nos dados que o inventário trouxe, ela traz os principais conceitos, né? O Haroldo já trouxe alguns aqui para a gente, diretrizes, objetivos e metas bastante audaciosas, mas também vinculadas às metas do governo federal. Então, a gente tem aí, para 2025 até 2060, reduzir nos gases de efeito estufa em 32%, e na questão de poluição, 31% aí em 40 anos, né? Então, a gente foi um pouco, não sei se audaciosos, mas eu acho que a gente tem que colocar metas aí que façam a gente se mobilizar de fato, né? E definir algumas estratégias. E aí, o que a gente já vem fazendo, então, em relação a essas estratégias, principalmente focar na questão do plantio de árvores, recuperação de áreas degradadas, né? A gente tem um banco de áreas verdes hoje que a gente consegue, com mais de 400 mil mudas plantadas, né, ao longo da cidade. A gente tem um plano municipal de ciclovias, e aí a gente já tem feito vários trechos, né, incentivando esse tipo de mobilidade. E os novos ônibus elétricos, né? Então, a gente vai passar aí pela nova concessão do transporte público municipal, e aí, para cada concessão, a gente já vem aumentando o percentual de ônibus elétricos para o município. E aí, o principal é também a gente ter um compromisso público e a transparência de tudo isso, para que até a própria sociedade nos cobre em relação a todas essas metas que a gente vem estabelecendo. E aí, ainda no âmbito, então, pensando agora como a gente pode também internalizar as questões do clima de forma coletiva, a gente também iniciou em 2017 um programa que chama Reconecta RMC, né, de região metropolitana de Campinas, e que ele vem trabalhando, então, principalmente a questão de biodiversidade integrada nas nossas cidades, e com um foco, então, nas ações para discutir e subsidiar ações voltadas à preservação e recuperação da nossa fauna e flora. O Reconecta RMC, ele surge, então, do Plano Municipal do Verde de Campinas, e que também entendeu que a gente não poderia trabalhar de forma sozinha as nossas conexões, os nossos corredores ecológicos, a gente teria que ampliar isso para o âmbito regional. E a gente, por meio de um termo de cooperação técnica assinado aí pelos 20 municípios, então, mais uma vez, esses municípios se comprometendo a fazer um trabalho integrado, a gente cria esse programa com apoio também da Agência Metropolitana de Campinas, a Agencamp, e a gente ganhou um parceiro ainda em 2017 muito forte, que é o ICLEI, né, o Governos Locais pela Sustentabilidade, que vem apoiar regiões metropolitanas, né, para as ações vinculadas também aos serviços ecossistêmicos, né, no planejamento urbano. Então, a gente, além de olhar para a nossa fauna e flora ali, pensando em ações voltadas para a biodiversidade, a gente traz um novo elemento, que ainda é novo para os técnicos das nossas cidades, né, que é ter um olhar sobre os serviços ecossistêmicos. Então, sobre produção de água, sobre serviços voltados aos alimentos, então, por exemplo, polinização, lazer, turismo, né? E aí, o ano passado, a gente também traz aí um parceiro novo, que é o WRI, junto com a Frente Nacional dos Prefeitos, que é o City for Forest, que vem, então, trazer também o apoio aos municípios, né, aos governos locais e aos habitantes das cidades, como integrar as nossas florestas urbanas nos nossos programas de desenvolvimento, no nosso planejamento. Então, com todo esse apoio, a gente tem avançado bastante, aí desde 2017,
Então, primeiro, né, em 2017, como eu disse, com a assinatura desse documento e desse compromisso entre os municípios. E aí, em 2018, então, a primeira ação mais concreta do Reconecta é a definição de uma área de conectividade entre os 20 municípios e também do levantamento dos serviços ecossistêmicos nessa área de conectividade, que se inclui dentro do nosso Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, o PDUI, que é praticamente o plano diretor da região metropolitana de Campinas. Ele estava numa fase de diagnóstico, então a nossa área de conectividade, que eu vou mostrar para vocês o mapa, ela entra como um zoneamento dentro do planejamento metropolitano. Em 2019, a gente, então, entende que essa área de conectividade, para ela ser efetiva, a gente tem que trabalhar com diversos pilares de implementação, então a gente não pode trabalhar só com corredores ecológicos, a gente tem que trabalhar com parques lineares, e aí, quando eu falo de parques lineares, a gente traz também o olhar sobre as abordagens verdes, sobre a infraestrutura natural, né, soluções baseadas na natureza, que tem um olhar muito também de casar essa questão do enfrentamento da mudança do clima, quando eu estou tentando minimizar os problemas de inundação, de enchentes, então a gente traz estruturas mais naturais principalmente de drenagem, né? E aí isso a gente contempla dentro dos parques, mas também de arborização urbana, pensando numa urbanização mais consciente, voltada à atração daquela fauna que a gente quer trazer mesmo para a cidade, né? E aí a iniciativa do City for Forest amarrando e trazendo um processo também bem interessante para a gente de refinamento da nossa área de conectividade. E aí, em 2020, momento que a gente está, o ICLEI traz para a gente uma contratação numa consultoria chamada CoURB, que está desenvolvendo todo o trabalho de comunicação, plano de comunicação e articulação para a nossa área de conectividade. Então, para ilustrar aqui para vocês o que eu estou falando da área de conectividade, é essa área verde aqui, em laranja a gente tem a divisa entre os municípios, em laranja é o que a gente quer conectar. E aí a gente desenhou isso, então, por cada município, identificando quais são as suas áreas prioritárias, unidades de conservação, fragmentos, bacias de mananciais de abastecimento, né? Parques, bosques. Então, a gente foi identificando esses elementos naturais e pensando como a gente teria que conectá-los, né? E como eu disse, a gente não vai conseguir conectá-los ali puramente só com os famosos corredores ecológicos, mas como a gente tem áreas consolidadas urbanas, né? Principalmente essas manchas mais claras aqui, a gente tem que pensar em outros tipos de estratégias também. Aqui, então, é o trabalho que a gente fez na área de conectividade, identificando quais são os principais serviços ecossistêmicos, né? E aí, a partir do momento que a gente entende quais são eles, no nosso caso, o que prevaleceu são os serviços de lazer e turismo, né? Tanto na área rural, aqui em amarelo, quanto na área urbana, em rosa. Então, isso traz um indicativo de como a gente deve fortalecer e se utilizar dessa conexão, visando o melhor aproveitamento desse tipo de serviço que o nosso uso do solo, né? Nosso território, ele traz para a gente. E aí aqui a gente fez um mapa ilustrado da nossa área de conectividade em amarelo, né? Quais são os principais serviços, alguns pontos de identificação no mapa da nossa fauna silvestre, justamente para trazer essa questão dos serviços ecossistêmicos para uma linguagem mais didática, mais ilustrada mesmo, né? Para a população, para que a gente consiga começar a discutir a questão dos serviços ecossistêmicos com toda a sociedade. E aí, então, como eu disse aqui, são os pilares de implantação, né? Então, a gente vem trabalhando a discussão sobre cada um desses itens. Eu não falei sobre a proteção dos animais silvestres, mas eu mencionei que a gente está aqui cortado pelas principais rodovias do estado e a gente tem um índice de atropelamento desses animais relativamente alto, frequente, né? Então, a gente tem trabalhado aí na discussão também de como, tanto de ações para formação, para construção de passagens de fauna, né? As inferiores ou superiores, mas também de ter um sistema, né, de ter um espaço, um CRAS, né, um centro de reabilitação desses animais que a gente possa recebê-los, tratá-los quando eles são atropelados, né, e que a gente possa depois devolvê-lo aí para o seu habitat. Hoje a gente tem praticamente só a Mata Ciliar, que é uma associação que recebe os animais aqui da nossa região, mas a gente não tem isso instituído na nossa região metropolitana como de algum dos municípios ou de todos nós aí para fazer esse trabalho.
de reabilitação. E aí, então, a gente também vem discutindo como que a gente vai conseguir implementar todas essas estruturas, né? E aí a gente vem pensando na questão de regulamentação, colocar isso como norma, se isso vem dentro de uma normativa estadual, dentro do espaço que a gente tem da Agência Metropolitana de Campinas, como entendimento desses municípios, e também medidas de compensação, e aí é muito legal a gente trabalhar isso também, voltado aí ao enfrentamento do clima, da compensação entre municípios, né? Então, se a gente tem um dano que foi feito na cidade, em Valinhos, mas eu entendo que aqui em Campinas que a gente tem que fazer a compensação, a recuperação das nascentes, que, enfim, ela vai chegar a abastecer o município vizinho, então a gente tem que ter normativas e pensar numa compensação aí regional também. Bom, ao longo desses anos, o Reconecta, ele veio crescendo e a gente angariando muitos parceiros, né, e eu acho que é isso que é muito importante quando a gente está trabalhando num programa principalmente integrado, assim, entre várias cidades, e hoje a gente tem, além da GenCamp, da WRI, o próprio governo do estado, né, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, a GIZ, a Frente Nacional dos Prefeitos, o nosso Comitê de Bacias, o PCJ, que vem ampliando aí também sua atuação, discutindo bastante a questão das áreas naturais protegidas, o Instituto Florestal, o Ministério Público, especificamente o Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, que vem bem forte discutindo a questão principalmente da fauna silvestre, e aí no âmbito federal a gente tem tanto o Ministério do Desenvolvimento Regional quanto o Ministério do Meio Ambiente, que sem esses parceiros a gente teria uma dificuldade muito grande em avançar aí, em muito do trabalho que a gente vem fazendo. Bom, deixo o link aqui para vocês em relação a esses 3 projetos especificamente, e aqui no final, para ser bem breve, para a gente poder ter mais espaço aí para uma troca com vocês, deixo também os meus contatos. Deixa eu colocar aqui para vocês, então, o contato aqui da Secretaria do Verde, e dizer que eu estou aqui com meu colega César Capacli, que conduziu o processo do inventário de gás de efeito estufa, e que também vai nos ajudar aqui muito nessa troca que faremos a partir de agora. Obrigada, gente, agradeço. Obrigado, Ângela, obrigado pela sua apresentação, obrigado, Haroldo, também. Bom, agora a gente vai ter o nosso espaço aqui de perguntas e respostas, como sempre. Primeiro, trazer informação, a gente já está com alunas e alunos de 15 estados do Brasil, representando todas as regiões do nosso país, o que é muito interessante, né? Bom, vamos lá, Ângela e César. Houve muitos alunos aqui comentaram, parabenizá-los, parabenizar o trabalho de vocês, e também tem alguns alunos que fizeram comentários querendo saber se esse plano ele pode servir de inspiração para municípios. Você citou em sua apresentação que essa interdependência da região de Campinas com muitos municípios, tanto econômica, social, etc. Então, esse plano de Campinas, ele pode ser reaplicado, claro, trazendo especificidades locais dos municípios da região, se sim, de que forma, tanto para questões do clima, como para a biodiversidade, e, claro, pensando na territorialização dos ODS de forma ampla. César, se quiser contar um pouco aí, depois eu vou começar, então. Deixa eu dar uma boa tarde para todo mundo aí, agradecer pela pergunta. Da parte do clima, eu acredito que a experiência de Campinas é bastante replicável, sim. O principal exercício, acho que eu deixaria como orientação para cidades que queiram replicar esse modelo, principalmente de construção coletiva de um inventário, é iniciar essas articulações o quanto antes e ter o apoio, se possível, de alguma agência metropolitana, que foi o nosso caso. Aqui a gente teve o prazer de contar com a AgenCamp, que é a Agência Metropolitana de Campinas, que é um órgão estadual no qual todos os 20 municípios que compõem a região metropolitana participam. E quando nós fechamos esse protocolo de intenções com os 20 municípios, foi por meio da AgenCamp que a gente teve acesso a eles. No entanto, essa articulação institucional, apesar de ser fundamental, ela não impede que os trabalhos comecem. Existem muitos fóruns em que há a possibilidade de você trocar experiências com outras cidades e começar a fazer essa dinâmica, essa sinergia entre os diversos municípios. Então, eu recomendo que quem quiser participar disso, tem pelo menos 3 redes que são gratuitas de participar e que dão um certo incentivo, um certo empurrão administrativo nesse sentido, que são a rede do ICLEI, que trabalha bastante com mudanças climáticas. Ela tem uma taxa anual, na verdade ela não é gratuita, mas se a cidade for pequena e tiver um PIB baixo, a taxa também é bem mais baixa.
O CDP, que é um sistema de reporte de indicadores, ações, oportunidades e riscos relacionados à mudança do clima, que é gratuito. E o Pacto Global dos Prefeitos pelo Clima e Energia, que estabelece metas para serem cumpridas em 3 ou 4 anos. Isso garante visibilidade, transparência, acesso a fontes de financiamento e principalmente o intercâmbio com outras cidades que estão dentro dessa mesma lógica de enfrentamento da mudança do clima no território das cidades. Então, esse é um bom começo. Comece a conversar com outras cidades ao seu redor, faça essa articulação pelo âmbito técnico e quando esses compromissos forem assumidos, a articulação no âmbito político e institucional fica muito mais fácil. Então, deixo essa dica aí. Para complementar aqui em relação à questão de biodiversidade, né, é o que o César colocou também. Quando a gente trabalha, eu acho que de forma conjunta, vários municípios, isso fortalece todo o trabalho. As agências, essas instituições, elas dão também uma forçada e uma pressionada para que as coisas aconteçam, então é bom ter esses parceiros junto. E eu acho que o nosso trabalho, ele está todo divulgado aí na página da Secretaria, depois a gente pode compartilhar, que eu acho que ele pode ser usado como inspiração e referência, assim, por outras cidades. Claro que vão ter diversos ajustes, mas eu acho que ele traz uma orientação e inspira aí como podem ser trabalhadas todas essas questões, né? Então, e a gente também segue à disposição para essa troca, e isso é um espaço, isso também é legal, essa questão das trocas entre as cidades, porque a gente vai cada vez aprendendo, ouvindo, porque as dificuldades são as mesmas, essa é né, a gente ouve, por mais diferente que as cidades sejam, a gente enfrenta os mesmos problemas e as soluções muitas vezes são iguais, né? Então, eu acho que o programa, o City for Forest, ele traz também esse intercâmbio entre cidades, né? Hoje, no Brasil, são 9 cidades brasileiras que fazem parte, e a gente tem encontros mensais para discutir temas pré-estabelecidos aí por esse grupo, e trazendo, então, temáticas que a gente tem ali dificuldade, mas uma cidade ajuda o outro, e a conversa vai aí permeando aí o nosso dia a dia e fortalecendo todo mundo. Então, eu acho que sim, dá para aproveitar um pouco do que a gente fez, sim, com os ajustes, e a gente também está à disposição para compartilhar mais e divulgar tudo isso. Perfeito. Ângela e César, seguindo nessa linha aqui, o pessoal está bem interessado nesses exemplos. Eu vou tentar aqui condensar em uma pergunta. Então, se por acaso não conseguir todos os outros temas, eu retomo aqui, eu relembro aqui, se for o caso, os tópicos. Perguntaram sobre participação da comunidade na cidade, em Campinas, dentro do plano de vocês. Se há a perspectiva de criação de comitês e conselhos para essa participação comunitária. Também perguntaram sobre questões de logística reversa, como aplicar isso no município, tendo em conta que a cidade também afeta diretamente outras regiões do entorno, e também questão de florestas urbanas para reduzir os impactos da mudança global do clima. Vocês podem comentar um pouco sobre isso, por gentileza? Vamos sim. Com relação a comitês, sim, está previsto, né, no projeto de lei a menção da necessidade, primeiro, de regulamentação da política. O plano que derivou do inventário, ele na verdade é um pré-plano, ele tem diretrizes gerais de atuação, que deu origem à política, e a política vai precisar ser regulamentada para ter um plano efetivo, com ações, com articulação entre os diversos órgãos da administração direta e indireta, e participação social. Aqui em Campinas, a gente está tentando usar a lógica de fazer o planejamento ambiental municipal todo sob um mesmo guarda-chuva. Isso significa que a área do verde, recursos hídricos, saneamento, educação ambiental e clima estarão todos sob o mesmo arcabouço, porque existe muita sinergia entre as ações que são tomadas por uma ou outra área. E mudança do clima, ela abarca muita coisa, desde inclusão social, justiça, igualdade de gênero, até biodiversidade, infraestrutura verde. Então, nesse sentido, a ideia aqui é que exista a participação social nesse âmbito grande do planejamento ambiental municipal. A gente tem estratégias de participação por meio dos conselhos de meio ambiente, que já existem, mas não foi descartada a possibilidade de um fórum do clima específico, se isso for considerado o caminho mais ágil, né, e mais efetivo de participação social. Com relação à logística reversa, eu vou falar com um pouco mais de cautela, porque a questão do lixo é de gerência de uma outra secretaria aqui em Campinas, né, Secretaria de Serviços Públicos, mas eu posso dizer que a gente está no processo de construção de uma PPP, uma parceria público-privada, para a gestão de resíduos sólidos no município de Campinas,
e nela está inclusa a questão da logística reversa. Ela é uma questão sofisticada porque depende de regulamentação em âmbito federal para existir. Os famosos acordos setoriais, que é para cada tipo de resíduo que está contemplado na legislação de logística reversa, precisa ser firmado um acordo entre as áreas. No entanto, isso está dentro do escopo dessa PPP. Para mais informações específicas a respeito disso, eu solicito que a consulta à Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura de Campinas. Com relação às florestas urbanas, a gente tem a previsão nas diretrizes gerais do nosso plano, o plantio como mitigação das emissões de gás de efeito estufa. No entanto, já é percebido que, apesar de ser bastante significativo, não só para a mitigação de emissão, mas para outros benefícios na infraestrutura urbana, a redução das emissões por meio de adoção, por exemplo, de outros modais de transporte ou de tecnologias mais limpas, ele é muito mais impactante no que diz respeito a gás de efeito estufa especificamente do que o plantio, né? Se você reduz um carro a menos no trânsito, isso é bem mais significativo do que o plantio de uma árvore. As florestas urbanas, elas têm outros benefícios, que daí eu acredito que a Ângela possa complementar. Na minha resposta, eu vou passar para ela comentar também. Acho que só em relação, antes de falar das florestas urbanas, sobre a participação, né, da comunidade, primeiro, eu acho que também a gente tem que falar que são temas transversais, né, e que a gente tem que trabalhar também de forma ali permeável entre as diversas pastas da administração pública, né? Então, a gente está falando de clima, a gente tem que falar de transporte, de serviços públicos, de educação, de saúde. Então, é um trabalho conjunto e que requer uma articulação interna muito grande também, né? Que a gente sabe que muitas vezes é a dificuldade que a gente tem ali no dia a dia de se conversar com a secretaria vizinha, mas a gente tem que ter esse esforço, porque senão a gente não vai construir dentro, por exemplo, da Secretaria de Meio Ambiente uma política que ela não vai conseguir ser aplicável se a gente não tiver o comprometimento desses outros atores, né? E aí a gente também se utiliza muito dos espaços dos conselhos municipais, e lembrando que toda a construção dos planos ambientais, né, que até o César mencionou, também falei no comecinho da nossa conversa, eles tiveram uma participação da população muito grande, né? Então a gente fez diversas audiências, oficinas no território, questionários, foi um diálogo aberto e constante, né? Então, tudo isso faz com que a comunidade também se aproprie, e nesse sentido ela vem e também se sente ali apropriada do que a gente tem discutido e planejado e nos cobre, né? E acaba nos cobrando, então, para que a gente consiga, de fato, implementar. Então, é muito importante também. E aí, em relação às florestas urbanas, a gente tem, vou falar um pouco do cenário, acho que hoje de Campinas, praticamente 11% do nosso território, ele é coberto por florestas, né, com remanescentes, naquela perspectiva que eu mostrei do mapa da região, tudo muito fragmentado, e a gente sabe que se a gente não tiver ações de manejo desses espaços, nem de conexão entre eles, né, dessas florestas, elas de fato não vão conseguir se manter pela pressão que elas possuem, né? Então a gente tem fragmentos muito pequenos, mas que existe uma fauna rica ali nesses espaços e que a gente tem que trabalhar pensando, então, nesse manejo, nessa conexão, pensando em passagens de fauna, propiciando melhor a manutenção dessa biodiversidade que a gente tem no território. E aí, acho que o César falou aí da questão do clima, né? Ela pode não ser tão efetiva aí para a redução da emissão, mas a gente está vendo, eu acho que hoje, nesse cenário de pandemia que a gente se encontra, a importância desses espaços verdes, né? Eu acho que está todo mundo desesperado para poder ir num parque. Esse final de semana abrem os parques aqui em Campinas, e a gente vê, nesse momento que a gente fica preso aqui, o quanto que a gente precisa, né, psicologicamente, de espaços como esses. Então, a gente também tem que trabalhar pensando nesses benefícios das áreas verdes urbanas. Perfeito, obrigado, Ângela. E agora, falando em pandemia, a Maria Inês pergunta o seguinte: o efeito pandemia diminuiu as emissões de gases de efeito estufa globalmente. Podem comentar sobre isso? Haroldo, gostaria de falar um pouco sobre esse tema? Alô, estão me escutando? Sim. Bom, na verdade, isso sim é um efeito positivo. A gente sabe porque
houve menor circulação, sobretudo de veículos, né? E a queima de combustíveis fósseis é uma das principais causas de emissões de gás de efeito estufa em âmbito global, não necessariamente aqui no Brasil, mas em âmbito global sim. Então, assim, a diminuição de qualquer transporte que seja com queima de combustíveis fósseis, incluindo avião, navios, etc., foi uma das grandes questões que resultou nessa redução. Também, obviamente, há várias indústrias que não funcionaram nesse período, atividades agrícolas e tudo isso teve impacto. A pergunta é, isso vai ser algo provisório, transitório, ou vai ser algo permanente? Eu tenho minhas dúvidas se vai ser permanente, porque não houve, na verdade, uma grande alteração do ponto de vista de consumo e de base tecnológica para que a gente possa reverter as emissões de gás de efeito estufa. Obviamente teve no mundo inteiro um retrocesso do ponto de vista econômico, de atividade econômica, e isso obviamente vai impactar a questão das emissões. Agora eu acho que é uma boa oportunidade para a gente estar atento, para que a gente verifique no que a gente poderia acelerar em termos de mudanças tecnológicas e uma série de outras questões que possam realmente trazer algum retorno no sentido de mitigação de gás de efeito estufa. Uma questão que eu acho que fica evidente para todo mundo é que ainda que a gente não tenha mais maiores restrições de circulação social, eu acho que as pessoas já perceberam que não é preciso pegar um avião, viajar 12 horas, como muitas vezes eu fiz, para dar uma palestra e depois voltar. Elas podem resolver isso com um aplicativo como esse que a gente está usando. Então, assim, algum impacto positivo, eu acredito, mas para que isso tenha um resultado mais efetivo de longo prazo, eu acho que a gente tem que necessariamente fazer uma revisão do nosso sistema insustentável de padrão de consumo, de práticas industriais, de reverter tecnologias para buscar que não mais utilizemos os veículos que dependam de queima de combustíveis fósseis, etc. Então, vamos aguardar, a gente está vendo esse movimento em âmbito global, que é o Build Back Better, em que tem essas preocupações da gente como pode fazer um reload, né, do mundo e a gente começar em bases mais sustentáveis. Agora, bom, isso é uma questão que a gente vai ter que pagar para ver. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos. Certo. E, Haroldo, algumas pessoas comentaram aqui também sobre o Acordo de Paris nesse contexto da pandemia. Por meio dessa redução, muda alguma coisa? A gente ainda temos que acelerar esses esforços, se sim, de que forma, e cada vez trabalharmos de forma mais integrada para implementar os ODS? Bom, Guilherme, no âmbito do Acordo de Paris, quase todas as contribuições nacionalmente determinadas, entregues pelos países signatários que ratificaram, enfim, o Acordo de Paris, eles têm metas para 2025, 2030, né? É ali que mais ou menos a gente vai verificar se os países conseguiram atingir suas metas. Então, enfim, é um pouco cedo para a gente dizer isso. O próprio último tratado que se havia no âmbito do sistema multilateral de mudança do clima, que era o Protocolo de Quioto, você tinha uma avaliação das emissões no período de 2008 e 2012, exatamente porque tem uma variação, né, anual aí interessante e às vezes muito importante de um ano para outro, você tem uma variedade grande. Então tem que ver como vai ficar a questão da média até que os países consigam eventualmente cumprir o que eles estabeleceram nas suas NDCs. É algo que a gente vai também verificar, espero que de forma positiva daqui a alguns anos. Ótimo. Seguindo aqui, a gente tem pergunta da Tainara Santos. Os ODS vão até 2030. Já há um marco para a renovação da agenda? Os ODS, acho que é no sentido, os ODS vão continuar, não vão? Se sim, de que forma? Não, essa é uma ótima pergunta. Na verdade, nós começamos essa década, né? Começamos em janeiro desse ano, foi lançado o plano decenal, né? Quer dizer, a década de ação pelos ODS, né? A campanha era exatamente essa. Dos últimos 5 anos a gente aprendeu o que era, a gente se preparou, tentou traçar a linha de base.
Na verdade, o que a gente pretendia agora com o início de 2020 era que as pessoas agissem e colocassem a mão na massa para a ação de todos os ODS. Aí o que acontece? Em fevereiro, março, o mundo todo é atingido pela pandemia. E aí eu vejo umas discussões muito interessantes, né? Muitas pessoas dizendo assim, então os ODS acabaram porque a gente não vai conseguir mais. É exatamente pelo contrário, eu acho que a gente tem que exatamente perceber que esse arcabouço dos ODS é uma ótima fórmula para que a gente possa orientar nossas ações, né, para que a gente faça essa reconstrução de forma melhor, mais sustentável, tanto do ponto de vista social, econômico quanto ambiental. Então, os ODS sim continuam absolutamente válidos, eu acho que cada vez mais relevantes, né? A gente sabe que se os ODS já tivessem sido plenamente alcançados, o mundo seria muito mais resiliente a enfrentar um tipo de pandemia como essa. Porque essa questão da pandemia é um choque de resiliência. E a mesma coisa é a mudança do clima. Os efeitos adversos da mudança global do clima também é um choque de resiliência. Então, na verdade, Covid-19 e mudança do clima tem muita coisa a ver, porque é um choque sistêmico que as pessoas não estão esperando e que causam efeitos adversos em quase todas as áreas. Então, a gente tem que se preparar melhor. Eu acho que a Covid também nos ensina essa importância, como se preparar melhor para esses choques sistêmicos que vêm de forma repentina, mas se a gente tivesse alcançado uma melhor sustentabilidade social, econômica e ambiental, a gente estaria muito melhor do que a gente está atualmente. Mas, enfim, quanto à revisão, o que acontece é que sim, o próprio Agenda 2030, você tem um sistema que é de review, porque essa palavra em inglês tem duas conotações, né? Tem o review, que é uma revisão, você faz um refinamento, e tem o revise, que é você cancelar e começar do zero. A gente não está falando de revise, a gente não vai anular e começar uma nova discussão, não é isso. A gente pode fazer ajustes até 2030 para que a gente, enfim, é aquela coisa de calibrar bem esse veículo para que a gente chegue aonde a gente quer chegar quando a gente assim colocou a meta. Perfeito, obrigado, Haroldo. Agora, pegando carona, a gente ainda tem aqui alguns minutos para uma última resposta. Pegando carona nessa parte de conscientização e tudo mais, a Márcia Jovito pergunta para a Ângela e para o César se existe algum trabalho de maior alcance para conscientização da comunidade de forma geral. Acho que pegando também com o gancho com o que o Haroldo falou, que a gente precisa incentivar as pessoas a estarem atentas, a cumprirem determinados procedimentos, etc., para a gente implementar a Agenda 2030 e as 169 metas ODS. Há algum plano, por meio do exemplo de vocês, de aumentar esse awareness desses esforços que estão sendo implementados em Campinas e região? Há alguma ação nesse sentido para trazer a população para que também siga na mesma linha desses projetos? Ângela, quer comentar um pouquinho sobre o plano de educação ambiental? Depois eu complemento. Vamos. Bom, só queria, antes de falar sobre o plano de educação, dizer que esse ano também era o momento da gente revisar as metas de Aichi, né, que são aquelas que trazem as questões de biodiversidade dentro da Convenção da Diversidade Biológica. Então, também era o momento da gente revisar isso, 10 anos aí das metas de Aichi. Então, ia ter a Conferência das Partes, né, da Biodiversidade, e ficou agora para janeiro do ano que vem, mas que também era o momento, né, assim como dos ODS, da gente revisar e entender o que foi feito até agora e pensar aí nos compromissos, principalmente inserindo a questão dos governos locais em toda essa discussão, né. Bom, referente então a esse trabalho maior, né, da gente conseguir atingir a população, a gente também fez o Plano Municipal de Educação Ambiental em 2016, né, ele foi concluído, e aí a gente criou algumas ações bem específicas, metas bem delineadas em relação à educação, para a gente tentar atingir aí um público maior. Aí eu posso citar alguma dessas ações que a gente vem fazendo, né? Então, a instituição de centros de educação ambiental. Então, a ideia é que a gente tenha um centro em cada região da cidade, de forma que a gente também cria um circuito, né, desses centros de visitação de escolas, de grupos. Hoje a gente já tem 4 instituídos em unidade de conservação, no nosso bosque, né, nosso principal aí, acho que fragmento urbano mesmo da cidade, que já é um local que a gente faz educação ambiental há muito tempo. A gente tem um específico sobre a questão hídrica, né, então a gente tem um de animal, um de biodiversidade, um sobre recursos hídricos. Então a gente vem trabalhando, querendo ampliar esses espaços e atendendo um público aí que a gente já estimou aí quase de 10 mil pessoas. Além disso, a gente também tem um trabalho de ir nas escolas,
levando todo o diagnóstico para que todo mundo conheça a nossa cidade, as nossas metas, os nossos planos e programas, o território, né? Tem muita gente que nunca viu o que é o mapa de Campinas, não sabe nem se localizar. Então, acho que isso é o principal, se reconhecendo dentro do território e, a partir daí, então, pensar como ele pode atuar ali, né, na sua vizinhança, atendendo ali até as diretrizes do que a gente vem discutindo, né, internamente ali dentro da nossa política pública. Então, a gente tem esse programa. A gente também criou um aplicativo que chama TEAR, que é o Tecendo Educação Ambiental em Rede. É um aplicativo que você pode baixar no celular e ali todos os atores que atuam com educação ambiental ou cidadãos, eles podem inserir ali todas as suas atividades. A ideia é que a gente crie mesmo uma rede de comunicação, de eventos, de projetos, que você possa olhar na palma da mão ali, aonde tem uma atividade de educação perto de você, ou que vai atender ali o que você está procurando. Então, o TEAR é uma ferramenta bem legal, está disponível também na nossa página do site. E eu acho que e a formação de coletivos educadores jovens, né? Então, esse trabalho que a gente faz, tanto de ir no centro de educação quanto nas escolas, a gente tenta sempre sair de lá com um coletivo jovem formado. Hoje a gente já tem 12 coletivos, né, que são atuantes ali na sua região, a gente tem todo um respaldo, a gente fez a primeira conferência da educação ambiental o ano passado, com esses jovens discutindo junto com a gente, né? Então, eu acho que isso é uma forma da gente ampliar a nossa atuação e divulgar e conscientizar, sensibilizar, na verdade, cada vez mais a nossa comunidade aqui. Acho que César. Eu complementando só em um aspecto da mudança do clima em específico, eu acredito que o grande esforço que a gente faz nesse processo de sensibilização é desmistificar o tema da mudança do clima, isso tanto para a população em geral quanto para os tomadores de decisão. Quando a gente vai falar com gestores ambientais ou prefeitos em cidades com talvez menos infraestrutura, parece que o tema da mudança do clima vai ser uma coisa a mais para eles fazerem. E quando a gente faz uma abordagem interessante da mudança do clima, ele percebe que, na verdade, você está antenado com as ações de enfrentamento à mudança do clima, te dá justificativa para acessar fontes de financiamento e fortalecer as ações que já estão em andamento na sua gestão. Porque saneamento é mudança do clima, arborização urbana é mudança do clima, permeabilidade do solo é mudança do clima, educação, identidade de gênero. Então, você se sintonizar com isso não é mais uma coisa para você tomar conta. Na verdade, é uma lente, a lente do clima, pela qual você enxerga a gestão ambiental, e isso permite que você acesse uma rede de cidades que estão nessa iniciativa, acesse financiadores, fundos nacionais e internacionais, e fortaleça suas ações, mesmo aquelas que já estão em andamento. Para a população, existe todo um movimento de também... Tem até uma hashtag que é Sexify the Climate, que é tirar esse aspecto de, poxa, eu rever os meus padrões de produção e consumo é cercear os meus direitos individuais ou é me tornar careta. Não, na verdade, é você fazer escolhas que vão te tornar uma pessoa mais conectada com a sua realidade, com o mundo, com as outras pessoas. Tornar o enfrentamento à mudança do clima algo que seja, de fato, interessante para trazer para o seu dia a dia. Então, esse tipo de movimento a gente está incorporando, provavelmente fazendo parte do nosso plano de mudança do clima, em sintonia com as ações do plano de educação ambiental que a Ângela comentou. Tá certo. César, obrigado. Interessante que você abordou essa perspectiva de a Ângela também. Mudança do clima não está separado dos outros temas do nosso dia a dia. E como o Haroldo também explicou, deu aquele exemplo que todos nós aqui, né, desde que acordamos, estamos participando da mudança global do clima, e agora a Ângela e depois o César trazendo todos esses elementos, gênero, saneamento, água, enfim, todos os ODS e principalmente todas as metas, elas podem trabalhar muito bem em conjunto para que de forma integrada a gente consiga construir um mundo mais justo, economicamente sustentável e viável e socialmente mais equilibrado e com proteção ambiental para todas e todos. Gente, agora a gente já chegou no final. Alguém gostaria de dar mais alguma palavra? Ieva também, Ângela, César, Haroldo? Eu queria só pedir que o Haroldo e a Ângela aqui falem assim de uma forma... Que recado que vocês mandariam para todas as pessoas que estão acompanhando a gente aqui? Uma coisa que eles precisam lembrar. Eu acho que uma questão importante é a gente afirmar que mudança do clima, infelizmente, é uma realidade, que o mundo vai ter que enfrentar. E se as pessoas negarem isso,
eu acredito que vai ficar muito mais difícil depois. Então, levem isso com seriedade, é um assunto que você tem toda uma comunidade internacional, amparada pelo painel intergovernamental de mudança do clima, cientistas de todas as áreas. Eu acho que a gente tem que ficar atento à importância da ciência e não negar, inclusive, os sinais que o planeta tem dado nesse sentido. Obrigado, Ieva. Obrigada, Haroldo. Eu vou na linha do Haroldo mesmo, né, que eu acho que é a gente assumir que isso é um fato e que se comprometer, né, ali tanto, né, acho que o nosso público aqui, a maioria também é um gestor público, então, se comprometer em fazer diferente e ali, tanto quanto gestor, como um cidadão aí, até nos exemplos que o próprio Haroldo trouxe. Acho que é isso. E agradecer, então, já ao convite novamente do PNUD e da Frente Nacional pela oportunidade de a gente estar aqui contando e compartilhando com vocês aí um pouco da nossa experiência. César, alguma palavra sua? Complementando, então, na mesma linha dos meus colegas, a mudança do clima não só não está longe no tempo, como ela também não está longe no espaço. Ela acontece aqui, no território, nas nossas cidades, no seu bairro, ao lado da sua casa. Então, às vezes, parte do misticismo da mudança do clima é pensar que é uma coisa que está lá longe. E, na verdade, nosso dia a dia, nossa vida, nossa qualidade, nosso bem-estar está sendo afetado hoje, aqui e agora. Os nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos vão ser afetados. Então, tem que ser levado a sério. Obrigado. Gente, por minha parte, só falo a hora é hoje, agora. Então, assim, realmente não tem para que postergar, não tem para que empurrar com a barriga, tem que fazer acontecer. E, para finalizar, agradeço por minha parte também a presença de todos e todas, todo o debate aí acirrado que está rolando e troca, principalmente, de ideias no YouTube, né, entre os próprios participantes. É isso aí, eu acho que essa troca é o que tem de mais rico nesse curso, né, vocês compartilhando os pontos de vista, opiniões, as ações, ideias, isso é a verdadeira riqueza do nosso curso e das nossas lives. Relembro que na próxima sexta-feira encontraremos para a última live às 15 horas, da qual vai participar o Cristiano Prado, que é nosso coordenador da Unidade de Desenvolvimento Social Inclusivo, e também Fábio Ono, que é subdiretor de Infraestrutura Subnacional do Ministério de Economia. Então, convido todos e todas a se juntarem. Quem ainda não concluiu o curso, não emitiu certificado, corram. Vocês têm até dia 31 de agosto para concluir toda a matéria. E, em setembro, caso tenha mais alguém interessado ao seu redor, mas não conseguiu se inscrever no nosso curso nessa rodada, em setembro lançaremos mais uma rodada. Então, informem, divulguem, mas concluam o curso agora, não esperem até a nova rodada. Muito obrigada e bom final da semana a todos. Obrigada, Haroldo, Ângela e César, Guilherme, pela facilitação. Pessoal, só mais um recado, lembrem de acessar nossas páginas, redes sociais, página do PNUD, lá tem todas as informações, cursos, publicações, materiais extras, etc. e também nossos contatos. Muito obrigado e um ótimo fim de semana a todas e todos. Bom final de semana, até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.